Universidade Federal de Lavras, curso Embriologia Geral GMV 103, Desenvolvimento do Sistema Nervoso, professor Gerry Borges. Vamos iniciar falando um pouco sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso do adulto ele é formado por neurônios. Há estimativas de um número em torno de 10 elevado a 12 dessas células no corpo. Além dos neurônios, temos também células da glia, ou células da neuróglia, que, em teoria, devem ser bem mais numerosas que os neurônios. A formação do sistema nervoso passa por várias etapas de desenvolvimento. A histogênese, propriamente dita, que vai ser representada pelas mitoses das células. Essas células, depois de formadas, vão sofrer diferenciação celular, formando, por exemplo, os dendritos e os axônios, importantes para a transmissão do estímulo. E, posteriormente, em uma última etapa, vamos ver o processo de formação e remodelamento dessas ligações entre neurônios, ou sinapses. O sistema nervoso é subdividido em duas grandes regiões. O sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e mais a medula, e o sistema nervoso periférico, com nervos espalhados em todo o organismo. Vamos olhar agora nessa imagem a parte do sistema nervoso central, representado pelo encéfalo. O encéfalo possui uma série de regiões. Por exemplo, aqui podemos ver o telencéfalo, a parte nobre do encéfalo. Aqui temos o diencéfalo, o mesencéfalo aqui abaixo, as cavidades onde é produzido líquido céfalo-raquidiano, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Aqui atrás temos o cerebelo, voltado para o controle dos movimentos e da estabilidade corporal, a ponte e o bulbo, que controlam o funcionamento dos órgãos, das vísceras, que estão sob controle involuntário. A formação do sistema nervoso começa no início da terceira semana, a partir de uma diferenciação do ectoderma de revestimento. Esse tecido vai se diferenciar em neuroectoderma, a partir de uma indução da notocorda. Portanto, no local acima da notocorda, teremos a diferenciação das células que vão ficar alongadas, formando o neuroectoderma. Esse neuroectoderma, inicialmente, é visto na forma de placa neural, com células alongadas em formato epitelioide. Aqui podemos ver o descrito em um embrião de 18 dias. Região do neuroectoderma, região do ectoderma de revestimento. A parte do revestimento do âmino da cavidade amniótica foi retirada para que pudéssemos ter acesso ao disco embrionário. Podemos ver também nesse embrião a linha primitiva e o nó de Hansen, ou nó primitivo, local por onde vão migrar células do antigo epiblasto. Essas células, ao migrar, vão formar os outros dois tecidos embrionários indicados aqui, o mesoderma intraembrionário em amarelo e o endoderma intraembrionário em verde. Vamos passar agora a uma fase seguinte, examinando um embrião com 20 dias de desenvolvimento. Podemos ver que a região da placa neural começou a sofrer um afundamento, um início de dobramento. Esse dobramento vai dar origem a um sulco neural. Esse sulco neural, portanto, acontece no centro da placa formada, da placa neural, e vai poder ser distinguidas duas regiões durante esse dobramento. A região propriamente dita do sulco neural e nas bordas do sulco neural, ou seja, na região em contato entre o neuroectoderma e o ectoderma de revestimento, vemos a região da crista neural, que vai ser descrita posteriormente. Nessas figuras podemos ver também o início da diferenciação dos somitos, aqui presentes aqui e aqui embaixo. O mesoderma intermediário gononefrótomo e o mesoderma lateral, onde começa a surgir o celoma intraembrionário, aqui e aqui. Abaixo podemos ver a região do endoderma de revestimento, que representa o teto do saco vitelino definitivo. E aqui acima, a região da cavidade amniótica, cortada para que pudéssemos ter a visão de cima. Vamos passar agora a analisar o embrião
com 21, 22 dias. Nesse embrião, começamos a ver a fusão das placas do tubo neural. Esse tubo neural, conforme conversado anteriormente, sofreu um processo de dobramento, formando o sulco neural. As bordas do sulco neural, elas começam a se fechar a partir da região mediana do embrião. Elas vão fechando em direção cefálica e também em direção caudal. Como essas duas regiões, a cefálica e a caudal, são as últimas a se fechar, acabamos gerando duas regiões denominadas neuróporo. Neuróporo seria a abertura dessa região, tanto cefálica, neuróporo cefálico, quanto caudal, neuróporo caudal. O processo de fechamento vai se encerrar na região cefálica. Portanto, com o embrião um pouco mais desenvolvido, vamos ver a presença apenas do neuróporo caudal. Um corte no meio desse embrião, um corte transversal, permite ver que aqui já há o fechamento, já se formou uma estrutura na forma de tubo. Acima dele podemos ver a presença daquelas regiões fronteiriças entre os dois ectodermas, o de revestimento e o ectoderma neural. Essa região está aqui, formando como se fosse uma espécie de telhado acima do tubo neural. É denominada, conforme já descrito anteriormente, de crista neural. Abaixo do tubo neural podemos ver a presença da notocorda e ladeando essa estrutura, os somitos em desenvolvimento. Aqui podemos ver que o embrião já está em franco processo de dobramento. Vamos agora analisar o embrião com 25 dias. Nesse embrião, o processo de dobramento já está bem adiantado. Já começa a se formar aqui abaixo o futuro cordão umbilical, através da união do pedículo de implantação e do pedículo vitelínico. Podemos ver claramente aqui a presença do neuróporo anterior ou cefálico, já mais fechado do que o neuróporo posterior ou caudal. Podemos ver também nesse embrião a presença dos somitos, da projeção dos somitos aqui. Podemos ver num corte longitudinal nesse embrião que o tubo neural está presente com as suas aberturas, os neuróporos, nas extremidades. Aqui podemos ver na região ventral a presença do coração em desenvolvimento e já a região do intestino primitivo sendo vista aqui. Podemos ver aqui a presença do pedículo de implantação com a lantóide no seu centro. Em relação ao sistema nervoso, podemos ver que há uma ampliação cefálica nesse tubo. Portanto, a partir desse momento começa a se desenvolver as vesículas encefálicas que vou descrever no slide seguinte. Vamos agora passar a uma descrição das vesículas encefálicas. Inicialmente, em um embrião no final da quarta semana, aqui, e um embrião na quinta semana, aqui, podemos ver que, num período inicial, temos três vesículas encefálicas. O prosencéfalo anterior, o mesencéfalo mediano e o rombencéfalo caudal. Vemos que essas regiões, posteriormente, vão sofrer na quinta semana uma diferenciação, de forma que o prosencéfalo vai gerar duas novas vesículas, o telencéfalo cefálico e o diencéfalo. O mesencéfalo vai permanecer sem sofrer diferenciação e o robencéfalo vai gerar duas novas vesículas, o metencéfalo e o mielencéfalo. É importante lembrar que o telencéfalo vai se diferenciar nos hemisférios cerebrais. O diencéfalo vai ser o local da presença dos cálices ópticos. O rombencéfalo, subdividido em metencéfalo e mielencéfalo, vai ser o local da formação do placódio auditivo e também local de formação das cavidades do encéfalo. Vamos agora analisar a formação, continuar analisando a formação dessas vesículas encefálicas. Podemos notar que durante esse processo ocorre um dobramento dessa região. Esse dobramento ou flexura também é importante para o posicionamento correto das vesículas encefálicas na região da cabeça. No quarto mês, começa o processo de formação da bainha de mielina, essencial para
essa formação de bainha de mielina vai ser formado no sistema nervoso central pelos oligodendrócitos e no sistema nervoso periférico pelas células de Schwann. Elas se iniciam no quarto mês, mas só terá seu término após os 3 anos de vida. Esse processo ele é essencial para a transmissão correta e veloz do impulso nervoso no embrião. Vamos agora analisar as cristas neurais. Conforme dito anteriormente, as cristas neurais se formam na região de contato entre o ectoderma de revestimento ou superficial e o neuroectoderma, aqui indicado na forma de tubo neural. Posteriormente, após a individualização do tubo neural, através de sua junção e migração para dentro do mesoderma, a região das cristas neurais forma como se fosse uma cobertura, um telhado acima do tubo neural. Posteriormente, ela vai sofrer diferenciação, formando os gânglios nervosos, importante região do sistema nervoso periférico, e gerando células que vão migrar por todo o corpo do embrião, formando agrupamentos de neurônios, gânglios, dentro de órgãos, como, por exemplo, os intestinos. É importante lembrar também que as cristas neurais não são responsáveis apenas pela formação dos gânglios neurais, mas também pelas células de Schwann, aquelas células, conforme descrito anteriormente, que vão envolver os axônios, formando a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. As células da crista neural vão formar todos os neurônios sensitivos e autônomos espalhados pelo corpo. Também vão ser responsáveis pela formação das meninges, aquelas coberturas, aquelas membranas que cobrem o encéfalo na região cranial. Existem 3 meninges, a dura mater, a pia mater e a aracnoide. As células da crista neural também estão envolvidas na formação dos melanócitos, células da pele responsáveis pela produção de melanina, substância que dá cor à pele. Vão ser responsáveis também pela formação dos componentes do conjuntivo, tanto cartilagem e ossos da face, e contribuir para a formação dos ossos do crânio. No crânio também elas formam os odontoblastos, células dos dentes, algumas das células dos dentes. E também vão estar envolvidas na formação da glândula tireoide e das glândulas suprarrenais. Vamos agora analisar um pouco mais detalhadamente o desenvolvimento do encéfalo. Vemos aqui a presença que o diencéfalo está envolvido com a formação do terceiro ventrículo. O metaencéfalo e o mielencéfalo estão envolvidos com a formação do quarto ventrículo e da ponte. E o metaencéfalo, através de uma diferenciação denominada lábios rômbicos, vai estar envolvido na formação do cerebelo. Podemos ver, portanto, que temos aqui um corte a nível de metaencéfalo e aqui um corte a nível de mielencéfalo, indicado em azul. Vemos que nessa região, após a retirada dessa película aqui na região dorsal, entre metaencéfalo e mielencéfalo, que existe uma cavidade. Essa cavidade, posteriormente, aqui vai dar origem ao quarto ventrículo, conforme pode ser visto através desses 2 cortes aqui acima. O corte no nível A, um pouco mais acima, e o corte no nível B, um pouco mais abaixo. Podemos ver também aqui o início da formação dos lábios rômbicos, que posteriormente vão se desenvolver formando o cerebelo. Vamos agora analisar o desenvolvimento do encéfalo numa fase um pouco mais adiantada. Inicialmente, temos aqui aquela figura que eu já descrevi anteriormente, em que vemos o prosencéfalo subdividido em telencéfalo e diencéfalo, a presença do mesencéfalo na região mediana e o robencéfalo subdividido em metaencéfalo e mielencéfalo. Aqui podemos ver o início da diferenciação das diversas regiões do encéfalo. Podemos ver, por exemplo, o início da formação da pineal aqui, o início da formação da neurohipófise, o início da formação do bulbo olfatório e o grande crescimento da região do telencéfalo aqui. Podemos ver também, aqui na região posterior, o início da formação da ponte do bulbo, o início da formação do quarto ventrículo, o terceiro ventrículo está aqui à frente,
o cerebelo em desenvolvimento, e aqui na figura B podemos ver ter uma visão superior do desenvolvimento desse cerebelo, aqui em crescimento, gerando seus dois hemisférios. Nessa última figura, vamos ver que vamos conversar um pouco sobre o processo de diferenciação celular observado nas células do sistema nervoso. Podemos ver que, a partir do neuroepitélio, vão se formar praticamente todas as células observadas no sistema nervoso. Podemos ver a formação dos oligodendrócitos, dos neurônios multipolares, a formação dos astrócitos, tanto fibrosos quanto protoplasmáticos, a formação das células ependimárias. Portanto, todas essas células têm uma origem única e são formadas a partir de uma célula progenitora multipotencial. A partir da crista neural, vão se formar neurônios sensitivos e vão se formar neurônios simpáticos, envolvidos no controle dos movimentos involuntários. As células da micróglia, única exceção nesse grupo, são células formadas a partir do mesênquima, portanto, tem outra origem. Espero que tenha sido útil para vocês. Bom estudo, até a próxima, pessoal. Obrigado.